Boa noite. Boa noite. Bom, hoje estou incumbido de conversar com vocês sobre fé e caridade. Eu acho que nós vamos ler juntos. Nada melhor do que ler direto, né? Todo mundo aqui tem fé. Bastante. Ótimo. Todo mundo aqui pratica a caridade? Tentamos. Bastante, todo dia. Todo mundo aqui compreende, e quando eu falo todo mundo, eu estou falando de mim também, tá? Não estou excluído daqui, não. Todo mundo aqui compreende o significado dessas duas palavras, porque eu fui ver no dicionário hoje, porque às vezes eu esqueço. Caridade. Alguém se arrisca? Dá um palpite sobre o que conhece, exatamente como aprendeu nos centros espíritas que frequentam? Aliás, antes de todo mundo responder de uma vez, ou uma vez cada um, por favor, sem tumulto. Todo mundo aqui é frequentador assíduo de um centro espírita? Todo mundo? Ninguém é eventual? Ótimo. Então eu posso descer a lenha? Ah, maravilha. Não, eu queria saber, porque de repente eu começo a descer a lenha, né? A pessoa está aqui a primeira vez, como é que vai fazer? Mas brincadeira, eu não vou descer a lenha, não. Caridade é ao pé da letra, né? Num dicionário qualquer, num Google qualquer da vida, nós vamos ver que é ter um sentimento altruísta, fazer algo em benefício de alguém ou de alguma coisa, sem desejar algo em troca. Isso nós fazemos com certeza, né? Porque hoje eu não vim aqui para deixar todo mundo feliz, não. Eu vim aqui para deixar todo mundo em dúvida de verdade mesmo. Quando nós falamos em ser tolerantes, resignados, nós estamos fazendo a caridade, não estamos? Tem certeza absoluta disso? Porque quando nós fazemos a caridade, nós não estamos querendo algo em troca. Quando nós somos resignados com uma determinada situação, é porque muitas vezes nós estamos querendo que o outro nos reconheça como bonzinhos. Eu estou dando só um exemplo, tá? E exemplos eu pego a todo momento. As pessoas conversam comigo durante a semana e eu vou aproveitando quando eu posso nas palestras. Eu tenho uma certa dificuldade com o meu filho em casa, e quando eu tomo a postura de não falar mais, né, de não discutir mais, eu estou querendo o quê? Paz, apenas paz. Isso pode ser um motivo inicial da situação, mas na grande maioria das vezes o nosso sentimento é de que ele, o nosso filho, enxerga em nós algo de bom. Olha, ele não está brigando mais. Isso é só uma possibilidade com a qual eu estou levantando. Existem muitas situações, tanto no campo familiar como no campo profissional. Então muitas vezes nós nos calamos, nos resignamos, mas nós não temos de verdade um sentimento pacífico. Muitas vezes nós nos calamos porque a situação já não tem mais controle mesmo, né? Se não se resolveu pela conversa, pode se resolver pela briga, e a coisa pode até piorar no futuro. Então muitas vezes nós nos calamos, mas com a esperança de que algo aconteça, né? Clóvis de Barros fala que a esperança, quando nós temos esperança, é porque falta algo, é porque ela não existe. Então nós temos esperança na paz, nós temos esperança na caridade, nós temos esperança que o mundo seja melhor socialmente. Então é porque muitas vezes nós não enxergamos concretamente aquilo que deveria estar acontecendo. Maravilha, então mais ou menos a gente tem uma ideia do que é caridade. É fazer algo altruísta, sem querer nada em troca. E fé? Fé, é claro, eu também fui procurar no dicionário, senão como é que eu poderia estar aqui hoje, né? Não teria como. O que é fé? O que é ter fé?
a coisa mais simples que eu encontrei é um sistema de crenças religiosas. No Espiritismo, dentro dos centros espíritas, pelo menos o que eu fui observando, é que é passado a todos nós que a fé pode ser qualquer coisa, desde que nós tenhamos uma certa crença naquilo, depois temos uma certa vontade. Então nós podemos ter fé, por exemplo, no trabalho. Até no próprio trabalho material que a gente desenvolve, a gente pode ter fé. A gente pode ter fé na nossa capacidade intelectual. Não pode? Isso não é errado. Mas também há um sistema de crenças religiosas por trás disso. Mas não é o que o texto nos traz, especificamente o sistema de crença religiosa, mas fé no sentido de acreditar em alguma coisa concretamente. Para mim não ficar enrolando muito vocês, vamos começar então a leitura, né, das obras fundamentais. O que eu separei? Eu separei uma questão do Livro dos Espíritos, tomara que eu a ache agora, que é 922, ele está no livro 4, Esperanças e Consolações, ok? Na questão 922, a pergunta é: a felicidade terrena é relativa à posição de cada um. O que é suficiente para a felicidade de um faz a desgraça de outro. Ponto. Há, entretanto, uma medida comum de felicidade para todos os homens? Vamos pensar aqui assim, isso não precisa falar não, tá? Porque eu já vi que todo mundo gosta de falar aqui. Então, não precisa expor muito, mas o que é motivo de felicidade para cada um de nós aqui? Dificilmente nós vamos encontrar aqui algo igual. A gente pode até, de repente, conversando um com o outro, encontrar gostos parecidos, e de repente a gente pode associar isso à felicidade. É simples. Mas a felicidade, ela é um conceito muito relativo. Por quê? Dependendo da moral do ser humano, ele pode ter ou sentir felicidade por algo que eu abomine. Isso é fantástico. Não tem como a gente querer engessar um sistema de felicidade. Apesar que, socialmente falando, culturalmente falando, no geral, as mídias, as produções vendáveis, digamos assim, no mundo, elas vão tentar impor dentro de nossas mentes que a felicidade é um determinado objeto. Um carro, uma calça, um óculos de marca, um tênis, qualquer coisa que seja. E ela vai cair como um prato cheio no desejo de cada um de nós. Então é muito difícil alguém encarnado e desencarnado também, não vamos deixar eles fora disso, tá? Que não tenha um desejo e que não caia numa determinada armadilha, imaginando que está sendo feliz ou proporcionando felicidade. E isso muitas vezes é um ato de fé da nossa parte, que a gente leva a risco. A gente acredita tanto naquilo que a gente leva a risco. Bom, eu li a pergunta, agora vamos ver a resposta. O que ele pergunta? Vocês já esqueceram? Porque eu já esqueci, né? Vamos ser sinceros, eu já esqueci também. Então a felicidade terrena é relativa à posição de cada um. O que é suficiente para a felicidade de um faz a desgraça de outro. Há, entretanto, uma medida comum de felicidade para todos os homens? O que poderia ser medida comum para a felicidade de todos nós? A resposta é o seguinte: para a vida material, a posse do necessário. Para a vida moral, a consciência pura e a fé no futuro. Acreditar no futuro. Estamos todos correndo hoje, sem justificativas, tá?
atrás apenas do necessário? Difícil, né? É bem difícil. E também é muito relativo, né? A gente pode relativar tudo aqui, relativizar tudo. Todo mundo aqui tem fé no futuro? Sim. Se nós não tivéssemos fé no futuro, não haveria aposentadoria, haveria? Acho que não, porque todo mundo pensa na aposentadoria, não pensa? Todo mundo tem fé no futuro, mas em que futuro nós temos fé? Essa que é a grande questão. Qual o foco nosso sobre o futuro para atingir essa tal dessa felicidade? Eu tenho vários amigos, né, da área da metalúrgica que trabalharam a vida toda e trabalharam muito, com horas extras aí infindáveis, chega a ser um absurdo contabilizando que um corpo humano aguenta, com um único objetivo de ser feliz após a aposentadoria, né? É uma ilusão. E para a felicidade da maioria dessas pessoas era necessário um sítio. Eu acho que muita gente já passou por isso ou ainda passa. Eu não estou criticando, eu acho que a gente pode ter aquilo que a gente quer, mas eu estou exemplificando de uma forma para a gente poder analisar o quanto a gente se torna escravo do nosso objetivo de felicidade. Ótimo, a maioria deles conseguiram comprar esse sítio sem nada, o terreno, Ibiúna, Piedade, não sei aonde. Bom, agora para mim ser feliz eu preciso construir, eu preciso fazer um pomar, eu preciso fazer uma piscina, eu preciso isso, eu preciso aquilo. E ele se aposentou e continuaram trabalhando, porque eles precisavam dinheiro para poder atingir o seu objetivo. Eu acho que muita gente pode se identificar nessa situação e muitos vão falar: puxa, eu estou planejando exatamente isso. Quando não é sítio, é casa na praia. Não vai ficar fora também não, tá? Vamos lá. Ou outra coisa, qualquer que seja, tá? Eu estou brincando com essas duas situações. Algumas dessas pessoas que eu conheci já morreram. Foram ser felizes em algum lugar, né? E o sítio ficou inacabado. E isso se tornou motivo de dissensão familiar. É interessante, né? Como nós temos um foco e a fé no futuro. A fé na construção de algo, mas a fé sem o objetivo de uma felicidade real, sem ter necessariamente um conceito básico de que, para nós pelo menos nós deveríamos ter isso, de que o espírito ele é imortal. Então muitas coisas que nós criamos desejosos aqui nesse momento, ela não vai virar motivo de felicidade na erraticidade, vai ser motivo de sofrimento, de tormento. Então qual que é o nosso objetivo hoje? É pensar a respeito dessas coisas. O que nós estamos fazendo necessariamente da nossa vida? E quando eu falo isso, eu não estou fazendo proselitismo para o centro espírita, não, porque a maioria está esperando de repente eu falar: ó, vocês têm que trabalhar no centro espírita, tá? Vocês têm que ajudar no centro espírita, tá? Isso eu vou falar mais tarde, agora não, tá? Então, não estou fazendo proselitismo, não, porque o que nós temos que trabalhar, e o centro espírita ele pode ser uma referência, é a forma como nós podemos encarar a nossa vida, as condições dos outros que estão à nossa volta, e a partir disso nós traçarmos um caminho do qual nós podemos praticar a caridade e também, com muita fé, porque é uma fé abstrata, buscar a felicidade num futuro que muitos espíritas, inclusive muitos espíritas, eu acredito que duvidam. Será que vai haver isso tudo mesmo? Isso é uma outra história, né?
Mas então, a partir de então, nós temos condições com um grupo que vai se tornar amigo, de traçar esses objetivos. E a partir de então criar meios para atingir essa felicidade. E juntos, sim, eu considero os grupos de estudo de suma importância nos centros espíritas, porque nós vamos agregar conhecimento o tempo todo. Nós vamos captar a opinião, a forma como o outro pensa, e a partir de então nós podemos mudar o foco daquilo que nós pretendíamos ser no futuro. Bom, aqui nós encerramos o Livro dos Espíritos, tá? Agora nós vamos para o que tem que ser de verdade, que é o Evangelho, tá? No capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Todo mundo ama o próximo? Alguns próximos, é claro que a gente ama desde que ele esteja um pouquinho mais afastado, né? Não é tão próximo assim, né? Mas é um amor também, não deixa de ser um amor. Mas vamos lá. Essa mensagem foi passada pelo Espírito Protetor em Cracóvia, 1861. A fé e a caridade. Eu não vou ler de uma vez, porque senão nós vamos acabar agora a palestra, tão grande que é o texto, tá? Então eu vou enrolar vocês mais um pouquinho. Ele começa assim: eu vos disse recentemente, meus queridos filhos, que a caridade sem a fé não seria suficiente para manter entre os homens uma ordem social capaz de fazê-los felizes. Eu gosto muito quando um espírito ele fala algo e ele não está direcionado apenas para a intimidade, ele está envolvendo todos, né? Então, relembrando, eu vos disse recentemente que a caridade sem a fé não seria suficiente para manter entre os homens uma ordem social. Maravilha. Vocês não vão me dar o mesmo exemplo de caridade? É a segunda vez que eu estou perguntando. A caridade não é só dar dinheiro, né? A caridade é ajudar as pessoas, uma palavra, uma amiga. Isso é bom. Dar um copo d'água. Sim, por que não? Coisa, né? Visitar ela está triste, vai lá conversa com ela. Sem interesse nenhum. Isso que é o importante. A senhora falou um negócio, ela falou um negócio interessante, porque é interessante. Eu fui perceber depois de muito tempo que em plena civilização tem gente que passa sede ainda, né? As pessoas se preocupavam muito em distribuir marmitex de madrugada e esqueciam de levar água. Era muito interessante isso. Eu falei, mas por que está levando água? Né? Bobão, né? Bobão, não sabe de nada da vida. Não, porque tem pessoas que passam sede. Aí eu fui entender o que estava acontecendo. Tá? Então, a caridade ela tem diversas maneiras de ser feita dentro da possibilidade de cada um de nós. Mas nós não podemos nos esconder atrás de uma falsa caridade, né? Ou expor isso, né? Às vezes a gente nem expõe isso para os outros, mas intimamente nós estamos satisfeitos porque nós fizemos algo. Eu ouvi aquele mala, por exemplo, né? Não é todo mundo que ouve aquele mala, né? É a minha vizinha de novo batendo na porta. Meu Deus, eu vou atender, porque é caridade isso, né? Então é uma falsa caridade. Por isso que no início eu falei, quantos de nós realmente faz alguma coisa de fato sem interesse, sem reclamação, sem a necessidade de ter um retorno ou a empatia mesmo das pessoas que estão à nossa volta? Então é muito difícil. Até porque, eu vou dar um exemplo que talvez esteja fora do contexto. Quem aqui já cortou o dedo? Eu estou dando um exemplo fácil, né? Acho que todo mundo aqui já cortou o dedo alguma vez. Como eu reagi quando eu cortei o dedo? Foi de uma determinada maneira, não foi? Aí eu vi um colega cortar o dedo.
E esse colega gritou, esperneou, parecia que o coração estava saindo mesmo por aquele corte no dedo, né? Uma dor infindável, um sofrimento descomunal, e era praticamente o mesmo corte, um corte no dedo, talvez um pouco mais fundo, um pouco mais raso. Então a dor, a gente não tem como medir, não tem, a gente não tem como medir a dor de cada um. Às vezes, nesse momento, tem alguém com uma dor física aqui muito forte, mas está segurando tranquilamente, até com um sorriso no rosto, sem reclamar. E tem outros que, se der uma leve dorzinha de cabeça, acabou o mundo. Tranca a cara, briga com qualquer um que for chegar perto para conversar. Então é algo que a gente não tem como medir. Maravilha. Mas por que eu estou falando da dor? Como que eu posso medir a subjetividade de cada um? Como que eu posso medir o interesse pessoal de cada um? Eu não tenho como medir isso, tenho? É impossível, porque nós não sabemos de fato qual a personalidade de cada uma das pessoas que convive à nossa volta. Mas nós nos esforçamos, quando nós estamos passando para o outro, de passar a melhor impressão, mesmo que o nosso pensamento seja bem esquisito. Tentamos passar a melhor impressão do mundo. Então, quando nós falamos em fazer a caridade desinteressada, é nessa subjetividade que nós temos que avaliar. Mas como nós vamos avaliar isso? Tem como? Pela repetição. A única forma de a gente conhecer a intenção de fato das pessoas que praticam algo de bom é a repetição, é a observação. Quem aqui já trabalha em mediúnico provavelmente teve relação com outros médiuns. A gente vai perceber o quê? Que um médium, quando ele passa por um problema anímico e você vê isso 1, 2 ou 3 vezes, você não sabe o que está acontecendo. Você acha até que é um espírito mesmo que está falando. Quando você começa a conhecer um médium, para além da sessão mediúnica, no seu dia a dia, no trabalho, aqui na casa, nos encontros sociais, pode ser que a gente venha a reconhecer o animismo desse médium e as repetições que ocorrem nos trabalhos mediúnicos. Então nós vamos começar a entender que os espíritos nem chegam perto, porque não tem vez mesmo, não conseguem se aproximar, tá? Uma pessoa que pratica a caridade desinteressada, qualquer um de nós percebe. Qualquer um. Basta conviver. Eu recebi caridade esse fim de semana sem interesse. Pois é, acontece, né? Então isso é normal na nossa vida. Mas, em nome da caridade, nós também não observamos isso, né? Fazemos vistas grossas. E não é esse o objetivo. Posso continuar? Pode. Se você conseguir. Eu fui viajar e eu não podia carregar mala. Eu precisava ter um dia. 2 amigas não me deixaram carregar nem as pacotinhas, bolsa, nada. Me ajudaram sem interesse. Que Carregaram bom. tudo para mim. Maravilha. Isso é o mínimo que elas poderiam fazer, né? Mas vamos lá. Então, ele continua. Devia ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Podereis encontrar, é verdade, impulsos generosos. O que ele quer dizer com isso? O que são impulsos generosos? Ele fala até mesmo entre pessoas não cristãs, ou seja, que não tem um contato com essa relação, seja da religião católica, da evangélica, da espírita, da umbanda, porque todos pregam a caridade, não pregam? Então podereis encontrar, é verdade, impulsos generosos entre as pessoas sem religião, mas essa caridade austera, eu vou te dar um prato de comida, mas não me encha, não bata mais na minha porta,
eu vou te dar esse dinheiro, mas se esforça mais, faça um curso, vá se aperfeiçoar, vai entregar currículo. Tem muita gente que faz isso, não tem? Eu vou entregar esses currículos para você, eu vou passar pela internet, mas, pelo amor de Deus, não fique escolhendo muito se te ligarem, né? Pega qualquer um. A gente não sabe a necessidade que bate na porta dos outros. Mas essa caridade austera só pode ser exercida pela abnegação, pelo sacrifício constante de todo o interesse egoísta. Nada a não ser a fé poderá inspirá-la, porque nada além dela nos faz carregar com coragem e perseverança a cruz dessa vida. Sim, meus filhos, é inútil querer o homem ávido de prazeres iludir-se quanto ao seu destino terreno. Então ele sai dessa questão da caridade praticada por qualquer um, com rigidez, ele leva para a questão da abnegação, da força de vontade na prática, e nesse momento eu saio dessa parte do Evangelho e vou para um outro tema, que são as provas voluntárias. Já leram sobre isso? Provas voluntárias, o verdadeiro cilício. Está no Evangelho, depois é só dar uma procurada. O que nós, como espíritas, entendemos sobre provas voluntárias? Mais ou menos assim, naquela teoria da programação reencarnatória, nós entendemos que temos uma base das provas que vão ocorrer nas nossas vidas e que voluntariamente nós abraçamos essa ideia para que pudéssemos passar por determinadas experiências. Ótimo, não é? Então, ao reencarnar eu me impus determinado nível de provas, do qual eu voluntariamente aceitei. A maioria das grandes pessoas que não se interessam além da matéria, vivem a vida exatamente dessa forma, inconscientes. Alguns com maior resignação, outros com menos. Passam reclamando o tempo todo por causa das coisas que acontecem. Mas a gente deve, como espírito, entender que muito provavelmente nós tínhamos uma ideia do que nos aconteceria. Ótimo. Mas aí vem a grande questão: provas voluntárias ou verdadeiro cilício? Quantos além de nós, e isso nós vamos observar em nós mesmos, ultrapassam a linha do necessário? Eu já tenho a minha vida, né, que é bem turbulenta, diga-se de passagem e tal, por que eu vou me expor mais? Por que eu vou me esforçar mais? E é exatamente aí que nós voltamos para o nosso texto. Fazer as coisas desinteressadas, mas conscientes que nós podemos fazer melhor. Fazer com vontade, até com organização, né? Apesar que se a gente for fazer a caridade sem organização também dá certo, tá? Acontece isso sim. Não precisa ser tão gestão a coisa não, tá? Então ele diz: certo que Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. E essa eternidade não é após a aposentadoria, hein? Lembre-se disso. Certo, criou para sermos felizes na eternidade. Mas a vida terrena deve servir unicamente para o nosso aperfeiçoamento moral. Aperfeiçoamento moral. Lá no sítio ou aqui? Esse que é o grande problema, né? Esse que é o grande problema, né? Porque eu vou até aproveitar a brincadeira, porque se eu conquistei o meu sítio e for me aperfeiçoar moralmente no sítio, eu vou estar me aperfeiçoando moralmente talvez com uma onça, né? Com as galinhas, com as verduras que a gente pode plantar, ou seja, a gente vai estar se isolando do mundo, né? Quando a gente se isola do mundo, a gente não tem a oportunidade de pôr em prova a nossa personalidade, se realmente a gente está mudando, né? De verdade. A não ser que
vocês tenham um sítio e convide todo mundo para fazer churrasco todo final de semana, né? Aí é diferente, né? É diferente, né? E já está fazendo uma caridade, talvez. Essa caridade já começou a bagunçar aí. Então, certo que Deus criou para sermos felizes na eternidade, mas a vida terrena deve servir unicamente para o nosso aperfeiçoamento moral, o qual se conquista mais facilmente com a ajuda do corpo e do mundo material. Quando ele fala ajuda do corpo, nós estamos utilizando tudo que nós temos do corpo físico, mais o intelectual. Quando nós falamos em aperfeiçoamento moral, nós não estamos falando apenas em superar os nossos vícios. Não é apenas superar os nossos vícios, é utilizar a nossa inteligência para criar sistemas de melhoria para as pessoas que estão à nossa volta. Isso se nós tivermos interesse, não é? Então, por exemplo, as pessoas que estão envolvidas com a sociedade, e eu não estou falando de políticos, hein? Vamos apagar essa ideia. As pessoas que estão fazendo o trabalho de formiguinha na sociedade, elas estão movimentando suas energias, unindo pessoas para que, através desse esforço, criem-se sistemas de melhoria para as pessoas à sua volta. Só que essas pessoas à sua volta, muitas vezes, não estão necessariamente à volta dela. Elas vão até o meio dessas pessoas, identificam as necessidades e trabalham a caridade sem pedantismo, ou seja, sem achar que realmente sabem o que estão fazendo, mas sabendo o que estão fazendo, porque não estão falando da boca para fora, não estão simplesmente distribuindo marmitex. Nada contra quem distribui marmitex, hein, gente? Pelo amor de Deus. Mas não estão simplesmente fazendo isso, mas estão criando sistemas que modifiquem a sociedade, que ajudem muitas vezes a incluir pessoas que não têm perspectiva, e muitas vezes reincluir pessoas na sociedade que por misérias particulares, devido aos seus vícios, já se auto-excluíram. Não só auto-excluíram, né? Porque a sociedade também exclui as pessoas quando elas não querem colaborar. A caridade é mais ou menos igual ao perdão, né? Eu te perdoo, mas nunca mais aparece na minha frente. Perfeito, exatamente. Tem muita gente que faz isso. Isso pode ocorrer. Então, nesse sistema de crença, de fé no futuro, quando nós nos unimos, porque a gente não precisa fazer sozinho, quando nós nos unimos a outras pessoas, o que ocorre? Nós nos motivamos, nós conseguimos aperfeiçoar nossas ideias, nós agregamos valores e com essa união a gente passa a efetuar um determinado trabalho em conjunto, porque é isso que também fala aqui. Não sozinho apenas nós evoluímos, não sozinho, mas em conjunto, com uma vontade muito grande de superação, de fazer além do necessário, nós vamos ter condições de fazer com que as coisas à nossa volta melhorem, sem reclamar de político. Maravilha, não é? Porque fazendo essas coisas, sendo melhores, se interessando mais, nós não vamos dar aberturas suficientes para que espíritos ainda ignorantes, com um mau caráter, assumam as rédeas da sociedade. Então é importante que a gente não apenas fique no campo da caridade. Eu vou perdoar meu filho, eu vou perdoar meu pai, eu vou perdoar... Não, isso é meio que obrigação. A gente tem que conviver um com o outro e acabou. É para isso que é família, né? Marido e mulher de repente deu uma zica lá, os caras até se separam, né? Mas a família é muito complicado da gente se separar, porque com todos os defeitos a gente ainda vai ter que dar um jeito, mesmo que fique um pouquinho mais afastado lá, tá? Mas a gente ainda vai ter que dar um jeito. Então, nós precisamos do corpo e do mundo material.
Se nós usamos nossa inteligência, nós podemos ter fé que através dela nós vamos criar métodos de melhoria. Como também podemos ganhar dinheiro, não podemos? É pecado ganhar dinheiro? Não? É pecado viajar? É necessário a sobrevivência, né? Não egoísta. Pois é. É pecado ter 1000 funcionários numa empresa? Não. Não, porque os meus funcionários não estão enfermados, né? Não vai ser 1000 desenfermados, vai ser 1000 por enfermo. Sim. Ele não enferma para 1000. E se eu falar assim, esse senhor é enfermo de 1000? Tudo tem a ver. Mas o importante nisso é que, quando nós criamos sistemas, mesmo materialistas, nós estamos ajudando as pessoas. O que as ONGs fazem? Existem muitas ONGs que fazem isso, elas criam oportunidades de trabalho, remuneram as pessoas, não são voluntários. E eles estão deixando de fazer a caridade? Não, estão firmes e fortes, porque a caridade entra na boa administração, no bom proceder, no bom tratamento com todo mundo. Então tudo é uma questão de objetivo, de como nós utilizamos isso tudo, tá? Então nós precisamos do corpo e encerramos aqui, tá? Acabou essa história já, hein, gente? Acabou. Se todo mundo vai ser rico, todo mundo vai passar fome. Por receita na aleluia, se aleluia, se pode, beleza. Quem já foi na casa, na comida, você não sou rico? Ia ser um problemão. Ia passar fome, morrer no lixo, e na miséria, não ia ser rico mesmo. E não teria oportunidade de desenvolver a criatividade, a inteligência. É interessante essa proposta. Eu falei dos vícios, não falei? O que são vícios? Vamos mudar então. O que são defeitos morais? Oi? Defeitos morais? O que é imoral? Nossa. Tem muita coisa. Não vamos nem entrar no mérito, né? Tem muita coisa imoral. Então, vícios é tudo aquilo que nós, sob o nosso ponto de vista, consideramos imoral, né? Existem vícios mais e outros menos, segundo a cultura. Mas e vicissitudes, o que são? Aí a gente vai pedir auxílio para os universitários, né? Vicissitudes são as dificuldades que nós encontramos na vida. Não são provas e expiações, não tem nada a ver com karma que colocaram dentro da doutrina espírita, não. São as dificuldades que nós temos no lidar com as pessoas, no lidar com as situações, de como nós encaramos as coisas que acontecem à nossa volta. E isso pode ser amenizado ou amplificado de acordo com os nossos vícios. Com muita paciência. Pois é. Para suportar. É exatamente por aí. É a forma como a gente encara uma situação. Quando a gente fala em ter paciência, é porque a gente parou para refletir sobre algo. A gente agiu de certa forma para não ter uma reação viciosa, de raiva, qualquer outro tipo que seja. Então, as vicissitudes, o que ele fala aqui? Sem contar as vicissitudes comuns da vida, a diversidade de vossos gostos, de vossas tendências, de vossas necessidades, são também um meio de vos aperfeiçoardes, exercitando-vos na caridade. Existe um conceito que é não estudado claramente na doutrina cristã, mas que ele foi muito forte e é ainda no judaísmo, que é fazer o que é certo.
A caridade é uma palavra que não existia lá atrás, tá? Porque o judeu ele achava que você não precisava fazer caridade, bastava você fazer o que era certo. Então, se você vê um irmão passando fome, você o convida para jantar. Não é ir lá e dar comida, não. Você o convida para jantar, até que ele se estabilize. Se você vê o seu irmão com deficiência financeira por causa de administração no negócio, eles se uniam e iam trabalhar essa questão, iam auxiliar para que ele não quebrasse, não falisse, mas iam também instruir, de forma que ele não errasse mais naquele sistema. Então fazer o que é certo é muito diferente do que o critério que nós entendemos hoje como caridade. Então, às vezes nós deixamos de fazer o que é certo, porque nós julgamos o outro antes de entender realmente o que está acontecendo. Então, são também o meio de vos aperfeiçoar, exercitamos a caridade. Porque somente à custa de concessões e de sacrifícios mútuos é que podeis manter a harmonia entre elementos tão diversos. Tendes razão, entretanto, ao afirmar que a felicidade está reservada ao homem neste mundo. Nós podemos ainda atingir a felicidade agora. Eu entrei numa discussão essa semana sobre a natureza dar ou não salto, né? Eu não gosto desse termo, e é muito utilizado dentro do Espiritismo que a natureza não dá salto. Eu concordo plenamente. Uma pereira, ela vai cumprir todo o seu processo. A semente vai germinar, vai brotar frutinha, ela vai crescer, né? E ela vai frutificar e vai de novo no ciclo certo. A água, ela não tem o mesmo ciclo? Ou ela chove antes para evaporar depois? Como que é o ciclo? Tudo tem um ciclo. A natureza não dá saltos, ela não atropela. Ela não fala hoje, a pereira, ela não fala hoje assim, ela está germinando, ela fala, eu vou dar a pera agora e depois eu penso em desenvolver o tronco. Acontece isso? Não, né? Ela cresce para cima procurando o sol, ela não cresce para baixo. Pois é. O homem está tão fazendo crime, cantando arroz, eu não vejo nada, né? Pois é, ele acaba se enclausurando nos vícios e esquece de dar esse salto. Então, quando eu falo que a natureza pode dar um salto no ser humano, é exatamente nesse exercício que nós estamos fazendo. Nós não temos uma certa consciência do que acontece, do que podemos fazer? E por que a gente não se empenha mais? O que está acontecendo conosco? É difícil abrir mão dos nossos sentimentos, abrir mão dos nossos vícios, dos nossos desejos? É a coisa mais difícil que existe para todo mundo, mas a gente pode se esforçar mais, e isso tem que ser um exercício constante. É difícil a gente fazer o que é certo muitas vezes, porque na maioria das vezes, quando a gente vai fazer algo, a gente está já pensando no benefício que pode ter sobre isso. Eu vi uma vez em Carapicuíba um expositor de renommadíssimo nome e ter de ir para uma rodovia principal e eu acompanhar ele, porque ele não sabia sair do local. Então estava lá ele, do lado do passageiro, o motorista, os amiguinhos, né? E quando nós paramos no farol, alguém veio pedir esmola. Rapidamente ele caçou algo dentro do carro, eu não consegui ver o valor, mas abriu o vidro todo, né? Deu lá a sua moeda e fechou rapidamente e virou a cara. Ele fez a caridade, não fez? Não. Não, né? É óbvio que não. Ele precisava se livrar daquela situação. Por quê? Porque ele não estava no condomínio dele, ele não estava sob a proteção do seu abrigo, da sua instituição. Na zona de conforto. Não estava na zona de conforto, ele estava na rua. E nós temos medo daquilo que nós não conhecemos de verdade.
nós achamos bonito e falamos aquilo que nós temos controle, aquilo que está de fácil controle. Então eu vou distribuir marmitecas aqui na casa, eu vou distribuir, mas eu tenho um certo controle, uma certa organização, e eu tenho até um respaldo, né? Não espiritual, eu posso até ter um respaldo social, polícia, alguma coisa que possa nos atender no caso de um problema maior. E na rua, quando nós saímos na rua, temos esse amparo? Temos esse respaldo? Não, nós estamos expostos às situações que nós vamos encontrar lá. Então a felicidade ela pode ser reservada ao homem neste mundo, mas desde que a gente ultrapasse essa linha limite de conforto e vá em busca da prática do bem. E é uma coisa que infelizmente a grande maioria de nós, mesmo tendo essa noção, ainda não faz. Porque é muito mais confortável fazer a tal da caridade dentro da instituição. É muito mais confortável. Mas não nos impede, toda vez que a gente refletir sobre isso, de fazer o que é certo. A todo momento, na rua, no trabalho, em casa, na rua de novo, no trabalho, em casa, porque é o nosso ciclo, né? Rua, trabalho, casa, rua, trabalho, casa, rua, trabalho, casa. Então é exatamente ali que a gente vai tentar, de todas as formas, abrir mão da nossa personalidade. Ou seja, de sermos cri-cris. Não aqui sentadinho no ventilador, né? Oi? Não aqui fazer caridade aqui sentadinho no ventilador. Exato, exatamente. Isso é fácil. Então a história da cristandade nos fala dos mártires que caminhavam com alegria para o suplício. Era bonito, né? É bonito quando a gente ouve essa história, né? Porque eles foram para a arena e os leões, mas não tinha nada para fazer naquela época, né? Ou abdicava a fé ou era leão mesmo. Não tinha outra situação. Hoje, na vossa sociedade, na nossa sociedade, para ser cristão já não se precisa enfrentar a fogueira do mártir, nem o sacrifício da vida, mas única e simplesmente o sacrifício do egoísmo, do orgulho e da vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e fordes sustentados pela fé. Então muitas vezes nós estamos preocupados com a caridade exterior e esquecemos de suprimir pela razão os nossos vícios. Então essa é a grande chave do castelo sobre fé e caridade. Nós temos a oportunidade de fazer tudo. Nós podemos e também devemos, sempre que bater a nossa porta a oportunidade, porque não adianta ficar caçando a prática da caridade sem esse interesse sincero, só para dizer que está se movimentando. Não. Todas as vezes que bater a nossa porta a oportunidade, não perder essa oportunidade. E quando nós começarmos a perceber que isso é bom, isso traz paz, isso traz sensação de dever cumprido, é a hora de a gente começar a sair para fora do conforto e buscar os meios necessários para ajudar aqueles que nós enxergarmos que possam ser ajudados. E eu não estou falando de quem passa fome não, porque eu posso estar passando por alguma necessidade que o outro enxerga, e ao ser acolhido eu posso ser ajudado, eu posso modificar um pensamento, eu posso observar melhor as coisas que acontecem à minha volta. Ninguém na face da terra está no pedestal, acima da média. Estamos todos enterrados no mesmo lodo praticamente. Vamos dramatizar um pouco a coisa, né? Estamos todos no mesmo lodo, mas só conseguimos olhar à nossa volta a dor e a dificuldade, o desespero do outro, as reclamações. Mas isso, ensinado por uma rua, só fala de fome, só comida, ela só deixa roupa, ela de outros, Pois é. né? Azeite, comida, resolvida, Pois é, não precisa de mais nada. ela não veio nada de comer. Só comida. Só isso. É. Não. Já fez. A pessoa que pensa que só comida está fazendo a caridade já está enrolada.
Um amigo meu, ele tinha uma gráfica, plotagem, e ele também tirava xerox. Então, na plotagem é outro esquema, para desenho, é coisa grande. E a xerox estava lá para atender os imediatismos. Uma identidade, uma coisa que a pessoa esqueceu. Eventualmente, que era todo dia, batia alguém lá para tirar xerox de currículo. Né? Moço, quanto está o currículo? Eu não sei quanto está a xerox, tá, gente? Então eu vou chutar aqui. 25 centavos. Exatamente. Tá vendo? Tem que dar sorte, né? Ufa, tem que dar sorte. Então é 25 centavos. Ele falava que eu precisava de umas 4, né? Mas ele começava a contar as moedas, né? Só tinha 60 centavos, 70 centavos. Aí a pessoa ficava assim, ele observando, a pessoa ficava assim. Ele falava, quanto você tem? Eu tenho 70 centavos. Tudo bem, me dá, eu vou te dar a sua xerox. Mas ele tirava 10. Ele tirava 10, 15, 20 xerox. Vai lá, entrega seu currículo. Ele estava interessado no dinheiro dessa pessoa? Não. Então o nosso meio de sustento nada tem a ver com o interesse que a gente pode ter pelos outros. De forma alguma. A gente não pode associar uma coisa com a outra. Muito obrigado pela paciência antes que eu apanhe. E tenha uma boa noite.